E aí pessoal, beleza? Rodrigo falando. Já se passaram aí 6 meses, né? Desde a última videoaula que eu fiz. Eu tenho a intenção de fazer aqui mais uma pelo menos mais 3 videoaulas, né? Para poder finalizar esse negócio. Eu peço desculpa quem estava acompanhando aí pela demora, é porque eu tive uma série de problemas, né, e alguns problemas ainda continuam acontecendo e eu não pude estar fazendo essas videoaulas. Ou melhor, não é que eu não pude, né? Chega um ponto que você fica desanimado com as coisas, né? Eu tava nesse ponto, eu tava bem desanimado em fazer, então, assim, em fazer um negócio mal feito e não fazer, pra mim é a mesma coisa, então eu optei em não fazer. Entre um desses problemas está um problema aqui que está acontecendo que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte. O meu computador, eu utilizo versionamento e nuvens, né? Para quem não tem tanta certeza que eu estou falando, por exemplo, versionamento, eu utilizo o Git, né? O GitHub aí, se alguém conhece. Caso não conheça, eu recomendo, né? É muito bom, principalmente quando você trabalha em equipe. Você consegue fazer alterações, rastrear todas as alterações feitas e todo mundo que participa do grupo de desenvolvimento, ou seja lá o que for que você trabalha, esteja fazendo. A segunda coisa é nuvem, né? Tem nuvens que funcionam de forma diferente. Eu utilizo mesmo só como repositório, eu só guardo as coisas lá para eu poder ter acesso depois, né? Eu utilizo muito, tanto tem o Mega também, que agora é gratuito, por enquanto, né? Porque quase tudo começa gratuito e depois começa a ser cobrado, mas é muito bom. Tem o Dropbox, que é o mais conhecido, OnCloud e por aí vai, né? Eu fiz uma atualização no meu computador aqui do meu kernel, né? Que, como muitos podem ver, né? Eu utilizo o Linux, então os kernels atualizam de tempo em tempo. Eu atualizei e acabou que meu computador aqui deu pau e parou tudo. E quando eu voltei, o meu projeto, que é o que eu estava utilizando aqui para fazer as videoaulas, parou de funcionar, né? Como vocês podem ver aqui na minha lista de arquivos abertos, não tem quase nada mais criado. Então, em vez de eu criar tudo novamente para poder continuar, porque quando eu voltei a versão que eu tinha, não funcionava, né? O meu banco de dados parou de funcionar, não aceitava mais utilizar o banco de dados, minha comunicação TCP, né, que é utilizada ali para poder reconhecer o endereço do banco de dados, parou também. Eu não consegui entender o motivo, pesquisei, procurei ajuda em fóruns para poder estar solucionando e não deu. Bom, solução que eu resolvi aplicar: eu reiniciei, né, o projeto. Eu fiz aqui, praticamente iniciei novamente esse projeto. O banco de dados meu agora são 2 tabelas, né? Esse aqui é só para mostrar como cria as telas, né, para o nosso projeto, porque a parte de banco de dados nas 2 últimas videoaulas eu tinha feito, né? Eu vou fazer uma classe de banco de dados aqui, uma classe down, para vocês, só para poder dar uma relembrada. Mas o meu banco de dados vai ser isso aqui, ó. Eu tenho uma tabela de gênero, uma tabela de filme. Eu vou adicionar ali o dado ali dentro e vai ficar por isso mesmo. Eu não vou ficar criando todos os usuários, filmes, alocações, e como foi da última vez, né? Eu
Peço desculpa quem estava acompanhando, quem estava esperando para ver isso, mas é porque realmente eu acho que nós já perdemos muito tempo com isso. E eu tenho interesse em fazer outros tipos de videoaulas, como, né, pegar uma videoaula de Java, que eu já tinha feito antes, mas fazer um negócio mais detalhado, para poder estar mostrando aí como que é. E aqui a minha ideia, né, se eu mostro como monta uma tela, eu mostro como que monta todas, né? Infelizmente, né, quem gosta de fazer muita tempestade, que nossa, criar os negócios é muito difícil, não é bem assim não. No momento que você consegue fazer uma, você consegue fazer as outras. Pode mudar o que você faz, mas não altera tanto assim, que é necessário você ter individualmente cada coisa acontecendo. Bom, então o que eu vou fazer primeiro? Vou montar aqui a minha classe down, né? Eu tenho uma classe down de gênero pronto aqui que eu estava testando. Como eu disse, tinha dado problema antes, eu precisava ter certeza que ia funcionar. Então eu criei uma aqui e testei. Vou criar minha segunda classe de down, que seria de filmes, para vocês verem aqui, só relembrando. Eu vou ir rápido aqui, não vou ficar explicando muito como que faz, né? Eu vou dar uma relembrada. Eu troquei aqui também o meu QT, né? Eu estava usando o 4.8, agora estou usando o 5.0, mas na verdade 5.1. E o QT Creator meu é o 3.1. Não muda muita coisa, então eu não vejo muito sentido em estar explicando as alterações que teve nele. Nesse desenvolvimento em particular, não muda nada. Então, para poder fazer, clico com o botão direito no meu projeto, adicionar novo, né? Add new, C++ class, coloco o nome que vai ser Film Down, por que eu escrevo filme com F maiúsculo e Film Down com F maiúsculo e D maiúsculo? São nomenclaturas, base de entendimento. Isso aí, dá uma pesquisada na internet aí sobre nomenclatura, que vai ter uma explicação lá. Eu não vejo muito sentido em explicar isso aqui também, porque é uma coisa muito simples. No final, isso é só questão mais de trabalho em grupo que ajuda nisso aqui, né? Agora, se você trabalha sozinho, o nome que você colocar, o nome que você colocar, né? Vai depender do seu entendimento, você vai saber como voltar nela. Então, isso aqui não faz muita diferença também. Adicionei, já está aqui meu Film Down, criei minha classe já. Ups. Lembrando que para funcionar o banco de dados, eu tenho que vir aqui no meu arquivo do projeto, né, que é o nome projeto.pro, e adicionar nessa primeira linha aqui onde tem escrito QT, você tem que adicionar SQL, senão o banco de dados não irá funcionar por mais que você tente, a não ser que você consiga fazer uns milagres muito loucos aí, que aí eu também gostaria que você me explicasse como que você faz, ok? Eu vou criar aqui então os meus métodos, né? Eu tenho o meu método público ali já, vem pronto, que é onde tem o meu construtor. Eu vou criar aqui também o meu private, né? Meu método privado, que no final, no método privado, eu só adiciono uma coisa, que eu nas aulas anteriores eu criei aqui o meu handler, né? Esse aqui, vou abrir ele aqui para vocês verem. Tá vendo que tem instruções de como que o meu banco de dados irá funcionar, ou ele irá pegar as informações e mostrar ele funcionando pro sistema, né?
Eu tenho aqui as instruções, né? Eu estou utilizando MySQL, o endereço, né, do banco de dados, o nome do banco de dados, que eu posso ter aqui dentro. Eu tenho muitos, isso aqui no canto, ó. Aqui esse banco de dados relativamente é novo, né? Eu só tenho esse projeto dentro dele. O resto, esse Information Scheme, Performance Scheme, Teste, é padrão, já vem nele, não é eu que criei. Mas ali dentro poderia ter outras coisas, né? Nas videoaulas anteriores, se você prestasse atenção, tinha lá um monte de coisa relacionada ali dentro. Eu crio isso aqui, vou fechar ele aqui, que eu não tenho necessidade dele mais, e vou adicionar ele aqui no meu projeto, né? Eu vou fazer um include db handler, adicionei ele. Eu tinha que mostrar alguma coisa que eu não tô lembrando. Eu fiz uma alteração básica nas classes que eu irei trabalhar. Por exemplo, filme. Nas videoaulas anteriores, eu estava utilizando o std string, né? Eu incluí aqui o string e quando eu ia adicionar qualquer coisa que era string, eu tinha que fazer assim, ó, std, dois pontos, string, e colocava o nome da variável que eu queria, né? Eu agora não estou utilizando mais, porque nas telas eu trabalho com keystring, que é o tipo string próprio do Qt, ok? Então, o que eu fiz? Eu já criei as classes com keystring para não precisar ficar fazendo aquelas conversão. No banco de dados, quando eu estava trabalhando, eu tinha que fazer aquelas conversões, né? Eu lançava, aí eu tinha que criar um método, aí ficava assim, por exemplo, em gênero, gênero ponto getNome ponto to std string ou to latin1. Dessa forma agora não é mais tão necessário fazer isso, principalmente quando eu estiver trabalhando com as telas, né? Isso aqui vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Fecha ele aqui. Basicamente era isso que eu tinha que mostrar. E a mesma coisa era é na onde tem lista ou fila, né? Lá eu tinha o stack e o queue. Agora é QList e QQueue. QQ, né? Ali está mostrando. Vou criar aqui agora os métodos downs para mim poder estar fazendo. Eu vou adicionar aqui o meu db handler. Vou chamá-lo de db. Instanciei e vou criar aqui então meus métodos, né? Que o string, porque eu quero que retorne para mim alguma mensagem. Basicamente eu crio sim, que vai ser salvar filme, que é a classe. Vou criar aqui um marcador, né? Filme, e fecho. Que o string alterar filme. Não está dando certo ali porque eu tenho que adicionar a biblioteca filme, por isso que ele não está marcando o filme como uma classe válida. Include filme. Aí. Não me lembro se eu tenho que adicionar o kill string ali para poder funcionar, beleza. Mas deixa assim por enquanto. Vou adicionar o kill string, deletar filme arroba e comercial, né? Filme
Agora eu preciso de uma classe que vai buscar filme, né? Que vai receber uma chave e me retorna o filme. E logo tô falando muito errado, tô falando muito embolado ultimamente. E depois disso eu vou criar. Agora vem aqui, eu tenho que adicionar o meu include kill. Que eu vou fazer aqui um listar todos, né? Para fazer um listar todos, o que eu vou fazer? Kill. Chaves, colocar filme, né? Eu quero uma fila que vai ter somente filmes e listar todos. Beleza? Né? Criei esses métodos aqui que são os métodos básicos, né? Pode ter outros métodos aqui também para poder estar trabalhando. Eu vou utilizar o somente básico porque é o mais interessante para nós nesse momento. Vou adicionar lá no meu método aqui. Primeiro, né, como nos outros, eu tenho que iniciar abrindo o banco de dados, que vai ser db.open. Abriu meu banco de dados. Ok. Vou criar aqui, eu tenho que fazer aqui, ó. Eu estou especificando que a minha classe ela tem que retornar string, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável string, que nela eu vou receber a mensagem para mim poder fazer o retorno. Para isso aqui funcionar, eu tenho certeza que eu tenho que fechar o banco de dados, senão vai dar problema, né? Eu vou dar aí um deadlock, né? Para quem estuda aí o sistema, o que acontece aqui, o nome do problema chama deadlock, que vai ser o que? Eu tenho uma certa quantidade de recurso sendo utilizado e eu vou utilizando o recurso, mas não libera. Aí o que acontece? Eu tenho a necessidade de utilizar recurso que não está sendo liberado pelo programa, né? No meu caso aqui, seria a conexão com o banco de dados. Eu abro a conexão, faço todas as minhas operações, mas não fecho a conexão. Ou seja, a conexão está aberta, não está sendo utilizada e o programa está ali reconhecendo. Na hora que eu vou fazer uma nova salvação, o que acontece? Nada. Porque a conexão está aberta, ele reconhece que está sendo utilizada, sendo que na verdade não está, né? Somente isso. E vou ter que retornar a minha mensagem. No momento não tem nada na mensagem, mas a gente vai resolver isso agora. Eu vou criar aqui, né, minha instrução de erro, né, que é o meu try, e vou iniciar o meu banco de dados, né? Para que serve o try? Se acontecer um erro, ele vai parar e vai fazer vai solucionar tudo que estava sendo feito ali para garantir que aquele erro não vai ser salvo, ok? Vou fazer aqui o catch. Toda vez que eu usar o try, eu tenho que ter o catch também. E no catch eu vou estar utilizando aí o meu exception. Que eu tenho que adicionar aqui também uma biblioteca, né, para trabalhar o exception, que é o iostream. Iostream std::exception, que vai ser vai ser mesmo. Fecho. Tá aqui. Bom,
criei aqui minha instrução básica de funcionamento de exceção, né? Se eu chegar no final da minha sessão, eu vou ter uma mensagem que vai ser, né, dados salvos com sucesso. Caso contrário, vai dar um erro e vai me dar a mensagem: ocorreu um erro, ponto. Tente novamente em alguns minutos, certo? Isso aqui é a minha mensagem de retorno, certo? Bom, sem mais demandas, vamos criar aqui minha conexão com o banco de dados. SQL, database, dois pontos, database, ponto, transaction. Esse transaction é o que vai garantir a transação de informação com o banco de dados, ok? Por que é necessário ter ele? Porque mais para frente, dentro desse try-catch aqui que eu criei, né, que é o tratamento de exceção, ele vai ter uma informação que vai ser, caso ocorra algum erro durante a tentativa de inserir informação dentro do banco de dados, ele vai voltar ao ponto onde iniciou a transação. Por isso não existe nenhum comando antes aqui da transação, é só abrir no banco. E independente do que acontecer aqui dentro, eu abro o banco aqui no começo e no final eu fecho o banco. Aí eu criei a transação ali. O que acontece? Se eu tiver um erro, eu já vou adicionar aqui, ó. Eu já abri a transação, então eu já posso fazer isso. Aqui o SQL database ponto database ponto rollback. Esse rollback faz o que? Ele vai retornar ao momento antes de iniciar a transação, ok? É só por isso que eu preciso daquela transação no início. Aí agora eu vou criar aqui um query, né? Que para mim fazer um query que seria a instrução do banco de dados para inserir informação, vai ser kill SQL query, que eu irei colocar um nome muito difícil aqui na variável, vai ser query mesmo, né? É o que eu estou trabalhando. Para que eu vou ficar modificando o nome? E vou criar aqui instruções, né? Isso aqui, quando você trabalha com sistema web, seria uma forma de evitar SQL injection, que seria você criar as instruções preparadas, que seria o que? Eu tenho instruções fixas, que no meu caso seria o query.prepare, aí aqui dentro eu coloco as instruções, que no meu caso vai ser insert into db filme, aí eu abro parêntese, values, apertei o botão errado, né? A minha chave de ID de filme já é automática, então eu não preciso fazer. Então vai ser nome filme e ID gênero, ou CD gênero, agora não me lembro. ID gênero, tá vendo? Nome filme, ID gênero. É obrigatório, todo filme é obrigatório ter um gênero, né? Então por isso tem que ter lá. E o ID é automático, né? À medida que eu vou inserindo, ele cria automaticamente acrescentando mais um. Então por isso eu não adiciono ele aqui.
E aqui eu vou criar 2 pontos, nome, vírgula, 2 pontos, gênero. Isso aqui são instruções básicas. Aí eu vou criar agora para poder garantir que o que eu estou mandando é aquilo ali, né? Como que eu faço isso? Query ponto bind value, esse bind value é literalmente a tradução de associando valores, né? Que vai ser o que? A associação de valores eu vou fazer aqui, ó, que 2 pontos nomes se refere ao que vem em filme.get nome. Nós estamos no Brasil. No Brasil nós utilizamos acentuações gráficas, né, nas letras, né? Infelizmente esse IDE ele é feito para funcionar. Foi feito originalmente para a língua inglesa, né? E em inglês não existe acentuação. Então, por causa disso, eu tenho que acrescentar alguns valores que indica que é possível ter essa acentuação. No meu caso aqui, eu estou no sistema Unix, eu tenho que adicionar a relatividade com o UTF-8, né? Eu só coloco um outro ponto aqui no final, to UTF-8. No Windows você pode colocar tanto o UTF-8 quanto o Latin 1, né? Aliás, no Windows normalmente é Latin 8. Quando você tem, na verdade você tem que avaliar a disposição no banco de dados. O meu é instalado como UTF-8. Agora não me lembro como que eu faço aqui para poder estar verificando isso. Não, no meu não tem aqui não. Quando eu utilizo aquele php-myadmin, parece escrito lá a instanciação do banco de dados. Aqui no caso não apareceu, mas eu estou falando que é UTF-8 porque já sei como que é. Okay? Para cada valor que você coloca aqui dentro, você tem que criar um bind value. Ok? Então, faltando um ali que vai ser o gênero. E gênero vai ser associado com filme.getGênero.getID. Int é valor padrão, você não precisa adicionar nada no banco de dados. Beleza? Está preparado aqui então o meu query de inserção de dados. Vou fazer um if que vai ser o seguinte: vou mandar executar esse query. Se ele executa, ele retorna verdadeiro, né? Aí então fica assim: se verdadeiro, né? Se essa execução aqui for verdadeira, significa que funcionou. Ele vai vir para mim aqui. Eu vou pegar o filme.setID e vou buscar o último ID inserido nessa transação, que vai ser query.last insert id .toInt. O que acontece? Eu criei aqui como um apontador justamente para isso, porque assim que inserir aqui o meu ID, a minha classe original no corpo do programa vai receber esse ID também, né? Como aqui é autoincremento, eu crio lá, vamos supor, inseri o filme, eu já tinha 20 filmes inseridos no meu banco de dados. Logicamente falando, pela lógica seria, se eu inserisse mais um seria 21, ele já adicionou 21 aqui para mim, ok? Fiz isso, falta só um comando aqui para mim estar garantindo o funcionamento, que vai ser o que? O meu queue SQL database
dois pontos, database, dois pontos, commit. O que isso aqui está fazendo? Preparei, aqui em cima eu preparo a minha instrução, né, para inserir dados, defini quais são os dados que vai ser inserido, mandei executar, executou, deu, né, retornou verdadeiro como a execução foi feita com sucesso. Mandei pegar a chave do filme, inserir no ID dela da classe e tá, até aqui funcionou beleza. Então fala o seguinte, grava isso no banco de dados aí porque tá tudo beleza, né? Mando inserir no banco de dados e já criou a minha mensagem, né? Os dados foram salvos. Se eu não tiver esse commit, vai me dar a mensagem que está salvo, mas nada vai ser escrito no banco de dados, porque o commit é o seguinte: preparou tudo, fez o teste de inserção de dados no banco de dados, funcionou? Vai inserir? Vai, então insere. Seria isso aqui. Se der que tudo ocorreu sem erros, pode mandar escrever no banco de dados que não vai ter problema. Caso tenha problema, remova todas essas instruções, porque isso aqui retorna ao estado que estava antes disso aqui executar, né? Que não vai dar certo. Isso aqui acontece muito. No nosso caso aqui é uma instrução simples, mas vamos supor, eu tenho que inserir um gênero primeiro, depois um filme, né? Dentro de uma única transação, se o gênero insere e o filme não, na hora que eu mando fazer este rollback aqui, ele não só volta o filme, mas também ele vai voltar o gênero. Então, sim, quanto maior número de operações que você precisa dentro da transação, melhor é a utilização desse commit e rollback. Agora eu fiz aqui o meu salvar, né? Eu vou criar um alterar, vamos lá adicionar lá, tá aqui embaixo o meu alterar, e vou fazer aqui a mesma coisa. Vou até copiar aqui, ó, algumas alterações que eu vou ter que fazer para poder funcionar. Que vai ser o que? Em vez de ser inserir, vai ser update tb filmes set aqui no final where nm filmes igual dois pontos home vírgula id filmes id gênero, né? Igual a gênero where id filme igual a id. Aí eu vou vir aqui em query.bindValue id vírgula filme.get id. E vou tirar essa linha aqui. Na verdade, eu posso fazer isso aqui, ó. Alterados com sucesso. E pronto. Isso aqui é o meu alterar dados, né? Vocês viram que a troca aqui com o salvar não foi nem tão difícil assim, foi um negócio até muito simples. Agora o meu deletar vai ser novamente, eu vou copiar as instruções, eu vou até copiar esse daqui que é vai ser o melhor, né? Dados excluídos com sucesso. Em vez de ser update, vai ser delete
from TB Filmes, where, e esses dois aqui é desnecessário. E esse aqui é o meu delete. Buscar. E já vou mandar também criar aqui esse listar todos aqui. Que fica pronto para mim, eu já posso até fechar ali meu gambiarrinha. Salvar isso aqui, né? Que é bom. Vamos lá. No meu buscar, eu vou abrir o banco. Vou criar minha classe de filme. Vou chamar de filme. E tenho certeza que para funcionar tem que retornar filme. Ok? Criei isso aqui. Vou abrir o meu try. Vou criar o meu catch. std exception. Só vou deixar ele aberto, como eu abro o try, eu tenho que ter o catch ali funcionando, mas ele não precisa ter instrução nenhuma dentro dele, é só para evitar que dê erro. Vou criar aqui o meu QSQL query, que eu vou chamar de query. O meu query ponto prepare vai ser select asterístico from filme f inner join gênero G on f.id gênero igual a g.id gênero. Onde f.id filme igual id. Gente, eu gosto de colocar ponto e vírgula no final aqui das expressões. Em algumas linguagens não aceitam. Por exemplo, quando eu estou utilizando o Hibernate do Java, ele costuma me retornar erro quando eu utilizo ponto e vírgula. Nesse caso aqui não, ele até aconselha, porque se eu precisar de mais instruções SQL, se eu não colocar o ponto e vírgula, ele me dá erro, ok? E agora eu vou fazer um query.bind value id, vírgula, id if query.exec while next gênero filme.set id igual query.value
0.2 inch. Deixa eu fazer uma alteração aqui para mim garantir que vai funcionar do jeito que eu quero. F.id filme, que é a posição 0. F.nome filme, que é a posição 1. G.id gênero, posição 2. E G.nome gênero, que é a posição 3. Filme.setNome vai ser query.value 1.toString. Gênero G.setD vai ser query.value 2.toInt. G.setNome query.value 3.toString e filme.setGênero igual recebendo um G. Funcionou isso, ele lança dentro de filme e retorna aqui para mim. Caso contrário, retorna uma classe vazia, certo? Agora aqui no meu listar todos, eu vou criar aqui, vou abrir o banco de dados, open, esqueci de fechar meu banco de dados aqui, close. A ideia é a mesma, não muda muita coisa. Eu vou copiar isso aqui. A diferença vai ser aqui, ó. Filme. E filmes ponto push front filme. E aqui eu vou tirar essa instrução aqui, ó. Certo? Tirando isso, tá pronto aqui minha classe down. Fiz ela, fechei. Agora eu vou criar aqui as classes, né? Ou melhor, vou começar a criar as classes, começar a criar as telas. No momento eu vou parar essa videoaula e vou fazer, eu vou abrir outra, né? Porque para não ficar uma coisa puxada aqui para nós, que é terminando as telas, eu pretendo já estar terminando tudo aqui.